Transcarioca foi para mim uma forma de eu redescobrir a cidade e de eu estabelecer mesmo uma nova relação com o Rio. A trilha é um organismo vivo. Na natureza, a transformação ela é constante. Eu gosto do cheiro do mato, eu gosto do silêncio. Trilha é a minha vida. Trilhar significa você caminhar por caminhos que você aprende. Você não só anda, você está ali interagindo, você está ali vivenciando alguma coisa. Eu acredito que a gente vai para uma experiência assim na natureza, a gente nunca volta igual quando a gente foi. O que é, para quem não conhece, a trilha Transcarioca? É a primeira trilha de longo curso do Brasil e tem a característica de que ela transcorre toda dentro de um tecido urbano do Rio de Janeiro, sendo que por floresta. A gente resolveu enfrentar a Transcarioca, 180 quilômetros em 25 trechos conectados. A gente começa na Zona Oeste e vai até a Zona Sul, passando pelas unidades de conservação. Vamos cruzar a cidade, de Barra de Guaratiba até o Pão de Açúcar. Mas atenção, porque esses trechos aí que estão em vermelho são áreas de risco e ainda não foram liberados. Mas vai fazer a Transcarioca toda, os 180? Toda, por 120. Começaram hoje? Começou hoje. Excelente. E a equipe, sou eu que vos fala, Tom, auxiliar, e Pedro Machado. E para completar, a gente não está sozinho não. Essa turma toda aqui de voluntários, de adotantes da trilha, o Alex que é o guia, que isso é muito importante, e aí vocês vão acompanhar. Vamos lá, gente. A trilha Transcarioca foi concebida por Pedro Cunha Meneses, que um diplomata que teve a ideia de fazer esse percurso. Eu sempre fui uma pessoa de fazer, mais do que pensar. Já fazia muita trilha, até que eu voando no Eletra, que é um avião que voa mais baixo, via que era possível ligar tudo. Do alto, o caminho que o Pedro viu, a gente até consegue imaginar. É uma espécie de eixo verde mesmo, no meio da cidade. Então, com a ajuda dos parques, das unidades de conservação e dos quase 1000 voluntários que tem a trilha Transcarioca, começamos a fazer essa costura de trilhas para chegar nesse percurso que nós temos hoje. Saímos do bucólico bairro de Barra de Guaratiba e fomos em direção a Grumari. No caminho, passamos por casas de moradores. Aí até uma paradinha para beber água, porque a subida é puxada. Mas olha essa vista. Esse trecho, ele é um trecho bastante duvidoso por conta daquela placa ali dos limites do Parque Proibido. Não é que é proibido o caminhante subir, é proibido motocross e coisas do tipo. Aqui a colocação das placas elas são constantes. Eu acho que em um ano aqui eu já devo ter colocado umas 65 placas. É cansativo, né? A subida é forte, mas chega aqui em cima, compensa. Todo mundo acha que a Pedra do Telégrafo é aquela que estava com fila para tirar foto. É a famosa parece, mas não é. Por conta do visual, né, e daquela ilusão de ótica, então o pessoal associa a Pedra do Telégrafo, mas aquela ali na verdade é a Pedra da Bigorna ou Pedra do Cavalo, né, como era conhecida, né. A verdadeira Pedra do Telégrafo é essa daqui. A gente deu de cara com essa praia no meio do verde. Na verdade, são 3 praias e elas são conhecidas como praias selvagens, porque para chegar, só trilhando mesmo. Passamos por essa pedra enorme que tem um formato curioso. Repara, por isso se chama Pedra da Tartaruga. Retirar lixo da trilha não é uma tarefa simples, não é a conlurbio que passa pela trilha. Os voluntários têm que ir, têm que carregar o lixo. Infelizmente, nas trilhas mais frequentadas é o que acontece. Acabamos a trilha na Grota Funda, Zona Oeste.
A aventura continua na semana que vem. Vamos conhecer o pico mais alto do Rio de Janeiro. As dores musculares só aumentam e hoje a gente vai fazer 4 horas de subida no mínimo. A pressão baixou direto, mano. Comeu? Eu comi 7 horas da manhã só. As dores musculares só aumentam e hoje a gente vai fazer 4 horas de subida no mínimo, porque é o maior pico do Rio de Janeiro, que é o Pico da Pedra Branca. Esse é o nosso percurso de hoje. Desde o século XVI, quando você tem as primeiras plantações de açúcar, as primeiras casas, né, as primeiras ocupações indígenas, até, né, o século XX, toda essa história, né, tá na trilha. Né? A própria ocupação vegetal dela é uma ocupação que vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, a gente está chegando agora na Casa Amarela, trecho do adotante Henrique Marques. Qual é a responsabilidade dos adotantes? Eles fazem trabalho de recolher lixo, fazer pequenos trabalhos de poda, fazer trabalhos de sinalização, enfim. A caminhada é cansativa porque é uma subida longa. Estamos mais ou menos a 640 metros de altitude. E aí, Henrique? Esse é o nosso amigo Henrique, adotante do trecho. Sejam bem-vindos aí. Casa Tudo Amarela, bem? tudo bom? Essa casa aí tem história, né? Tem. A Casa Amarela antigamente era a antiga Fazenda Santa Bárbara, né? Essa trilha que vocês fizeram, na realidade, era um caminho de tropeiros. Todo esse caminho era feito a escoamento da produção. Produção de café, produção de caqui, que até hoje existe, vocês vão ver a produção de caqui. Então esse escoamento era feito por aqui. Ele colocava no lombo do burro, que até hoje fazem isso, e desciam com toda a produção para fazer a venda deles. Atualmente não pode mais mexer nela, porque ela agora é um patrimônio histórico e cultural. Então quem decidir fazer o Pico da Pedra Branca pode parar na Casa Amarela? Com certeza. É um resquício, né, tanto das plantações de açúcar, que, como eu disse, do século XVI, século XVII, como também dessa produção de alimentos. Ela é uma região que sempre produziu açúcar e alimentos. E com o passar do tempo, as terras dos engenhos foram sendo divididas pelos herdeiros, né? Os engenhos foram deixando de moer cana, etc., e foram se transformando em áreas de plantação de alimentos, dedicadas a abastecer o Rio de Janeiro. Essa cana é doce? Posso pegar um pouco aqui pra gente dividir? Muito obrigada, hein? E olha a festa que rolou entre as formigas. Aos poucos, a temperatura sofre alteração, a gente sente o clima mais fresco e a vegetação fica diferente. O pico tem 1.025 metros de altitude. Nós estamos mais ou menos em média de 800 metros, então você vai começar a ver esse tipo de vegetação aqui com essas flores características e esse fruto aqui. A trilha vai ficando mais íngreme. E o Henrique passa mal. A pressão baixou direto, mano. Comeu? Eu comi 7 horas da manhã só. O que não pode faltar na mochila de um trilheiro? Kit de primeiros socorros, básico, uma lanterna, uma comida, coisa ser mais leve para não levar tanto peso, né? A água, que é fundamental, precisa repor bastante água. Colega recuperado, bora seguir. E aí, João, quantos metros aí? 942 metros de altura. Liga a tração nas patas agora, né, John? É uma floresta tipo do extrato de montanha. Então o Pedra Branca já é um caracterização uma montanha, né? Então... Chegamos. Bem cansativo,
mas a gente chegou na cereja do bolo, no Pico da Pedra Branca, o mais alto, e só por causa dessa pedra, não é isso, Henrique? Isso, é. Ele fica 4 metros mais alto que o Pico da Tijuca só por causa da pedra. Meia hora de descanso e simbora, não podemos perder tempo. Mas não teve jeito, no meio do caminho a noite chegou. Foram 6 horas de trilha, ainda falta mais 1 hora, né, gente? Agora à noite, só lanterna e muita atenção dos barulhos dos animais, não é isso? Isso, justamente. Qual é o cuidado agora? Agora o cuidado é antes de colocar a mão em qualquer arbusto ou pedra, sempre observar antes, porque esse horário à noite é o horário que os bichos costumam sair, né? Os bichos noturnos. Então vamos nessa. Vamos nessa. Vamos então. Escolhemos um alojamento da região credenciado pela trilha. Pedro, é sempre o primeiro a dormir e o último a acordar. Essa senhora simpática aí é a argentina Maria Helena. Ela resolveu receber turistas para aumentar a renda. Para uma coisa que eu gosto, que é turismo ecológico, não? Aventura, tudo isso, que eu adoro. Eu nada de lo que vocês veem aqui, eu cortei árvores, nem vegetação, nem nada. Minha casa está feita nesse lugar porque aí não tinha árvores. Então eu la fiz aí. Hora de voltar para o mato. Esse é seu João. A gente encontrou com ele no meio da trilha. Na semana que vem a gente mostra a casa dessa família apaixonada pela natureza. Muito seria melhor ter essa família. Depois você gosta, desculpa. O Parque Estadual da Pedra Branca é rodeado por 17 bairros da Zona Oeste. Tem muitas aranhas, cobras, enormes formigueiros, várias espécies de pássaros, plantações e casarões centenários. A partir da década de 1870 você tem um movimento abolicionista importante, né? Pessoas que começam a se organizar contra a escravidão e apoiam a fuga de escravos. E esses escravos vão fugir para onde? É uma história fantástica, né? De luta pela liberdade já no final da escravidão. E também pro alto para fugir da polícia. O lugar da fuga dos escravos é essa ilha de pedras, a Pedra do Quilombo. E esse trecho é puxadíssimo, cheio de obstáculos. Minhas pernas estão trêmulas, estou completamente... A subida mais inclinada que a gente sem pegou. ar. Precisa parar, eu precisei parar para uma concentração ali. Perfeitamente. Nossa, que visual. De um lado, vegetação, do outro, Barra da Tijuca. E as rajadas de vento? Ah, como aliviam o cansaço. Tiramos fotos e descemos. Os nossos olhos se desviaram das belas paisagens porque, infelizmente, encontramos muito lixo em algumas trilhas. Gente, presta atenção. Isso aqui é um absurdo que vocês estão fazendo. Não faça mais isso. Esse aí, preocupado com o meio ambiente, é o seu João. Pedreiro, casado, pai de 3 filhos,
Adoro uma prosa. Respira um pouco, seu João. Se eu que não tô falando, já tá faltando ar? O senhor que tá só contando história aí? Ainda tem muito Acaba o ar dele. E ele tem mesmo uma linda história para contar. O pai me educou assim, foi uma coisa de pai que já vem de longe. E ele falou que se a gente não mexer com a natureza, a gente não acha o caminho. O caminho da natureza é você seguir e observar. Cada folha só é diferente da outra. Uma família que caminha na mesma direção. As raízes de uma árvore e de uma vida inteira estão ali, fincadas naquele pequeno terreno. Ver que dentro de uma kitnet fechadinha, a gente tem condições de progredir as sementes, fazer as sementes nascer aqui dentro daqui e levar para o meio ambiente. Vou reformar para botar as sementes do nosso planeta, porque também são os seres vivos. E no mundinho do seu João, a prioridade é cuidar das sementes do futuro. Yarley, Ingrid e João Igor cresceram. Yarley é o filho mais velho e leva para a trilha o que aprendeu em casa. Educação, né? O lixo, sempre recolher, entendeu? Você leva, você traz. Por que você vai deixar no mato? Você tem que dar uma pausa, entendeu? Respirar um pouquinho, manter silêncio também, escutar a natureza, né? Isso é o ideal, né? O que significa para o senhor estar dentro das trilhas, dentro da natureza com a sua família? É muito grande. Se emocionou. Fica à vontade, senhor. Você acha que o mundo seria melhor se tivesse mais verde? O mundo seria melhor se tivesse família igual a minhas e acompanhasse seu pai e que fizesse todo esse processo. Desculpa. Depois você gosta, desculpa. Ah, e a gente vai acampar. Uma das maiores dificuldades dessa trilha aqui é o grau de exposição ao sol. Com aproximadamente 15 metros de altura, esse enorme bloco de pedra é o principal atrativo desse trecho aqui. A Pedra do Osso parece desafiar a gravidade. Já ouviu falar na Pedra do Osso? Fica em Realengo. Só que para chegar lá, a gente passa por uma construção histórica. Infelizmente, poucos cariocas conhecem, né? Foi considerado a obra do século na década de 60, na gestão do governador Lacerda. Veio com a finalidade de, mais uma vez, né, abastecer a cidade do Rio de Janeiro com água, né? A cidade do Rio de Janeiro já teve crises históricas de falta de abastecimento. Esse aqueduto, ele traz a água da estação de tratamento do Guandu, lá em Seropédica, na antiga Rio São Paulo, até a cidade do Rio de Janeiro. Ele tem cerca de 34 quilômetros de extensão, ele passa por todos os bairros quase da Zona Oeste e termina no Jardim Botânico. Ele está funcionando, ele está super ativo. Inclusive, mais de 80% da água que abastece a cidade do Rio de Janeiro passa por aqui, pelos nossos pés. Tem segurança total, a gente tem aqui uma base da UPAM, que é a Polícia Ambiental, que fica aqui 24 horas. 24 horas eles estão aqui atuando aqui na segurança aqui da área aqui. Convido a todos a virem aqui na sede Piraquara. Uma das maiores dificuldades dessa trilha aqui é o grau de exposição ao sol. Nós estamos aqui em Realengo, Bangu, que são historicamente os bairros mais quentes daqui do Rio. E o mais legal da gente estar aqui nessa área são os projetos de recuperação ambiental que visam o reflorestamento desses pontos, que pode influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas que moram lá embaixo, de ter uma
diminuição nessa temperatura. Já foi comprovado que as florestas, né, elas atuam drasticamente na questão temperatura. 40 minutos trilhando. Falta pouco. Aí está ela. São aproximadamente 15 metros de altura. Esse enorme bloco de pedra é o principal atrativo desse trecho aqui. A Pedra do Osso parece desafiar a gravidade. Essa formação ela foi ocasionada por milhares de anos de ação de vento, chuva, né, as intempéries que foram descobrindo ela. Qual foi a sua reação quando você deu de cara com essa pedra? Nossa, a minha primeira sensação foi querer ver se ela estava solta, de querer empurrar, Você empurrou a pedra? de não acreditar que ela estava estável, estava firme aqui. A sensação é que ela vai cair a qualquer momento. Eles me levaram para conhecer um cantinho da cidade pouco conhecido. É o açude do Camurim, na Serra do Quilombo. O açude do Camurim, ele é um açude que vem, na verdade, desde o século XIX, já com essa preocupação de abastecimento das águas, da cidade, né? Mas que no século XX vai ter uma nova obra também, e até hoje ele é utilizado, né, no sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro. O açude foi planejado para represar a água do rio. Essa torre caída controlava o nível de água e está abandonada. O espelho d'água tem 18 metros de profundidade e está a 435 metros acima do nível do mar. Com mais ou menos 10 quilos nas costas, a galera precisa de muita disposição. Toda essa baixada aqui, Bangu, Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, lá ao fundo, Serra do Mendanha. Então, essa parte toda aqui, você está vendo esse capim todo verde, isso tudo é fruto de queimada. O que é importante para o trilheiro botar na mochila? Porque é difícil e tem que botar peso na mochila. Tem que botar peso. Essa aqui é uma trilha que você tem que levar no mínimo 3 litros d'água. Essa mineira vem todo fim de semana encontrar um namorado carioca. Na trilha tem um romantismo? Tem um companheirismo, tem um acolhimento um do outro e assim, no final tem um romantismo. Na Pico da Bandeira, ano passado, foi no Dia dos Namorados, ele virou pra mim e falou assim, o melhor Dia dos Namorados que eu já tive na minha vida. Então assim, isso é muito gratificante, porque é um momento assim, muito único, né? Depois de 5 horas de subida, hoje foi cansativo porque a gente veio com mochila nas costas para acampar. Para acampar aqui a gente pede autorização ao parque, só assim é possível. E aí para relaxar, todo mundo se reuniu aqui e vai brindar num cafezinho, não é isso? Valeu, gente! Uhul! É aqui mesmo que vamos dormir. Aos poucos o sol chega e vai colorindo o céu. Depois do café, hora de seguir. Rumo às trilhas da Zona Norte. O próximo desafio é chegar ao Pico da Tijuca.
quase 3 meses sem caminhar, vindo de uma cirurgia, e chego aqui e me surpreendo com essa placa, porque outras vezes que eu não fiz cirurgia e que estava caminhando toda semana, eu cheguei aqui mais cansado. A trilha é a minha vida. Eu me sinto bem na mata, eu gosto do cheiro do mato, eu gosto do silêncio do mato. Subiu o Pico da Tijuca com 2 veteranos, 30 anos só de montanhismo. Em 2005 foi um infarto que eu tive subindo uma montanha. Vindo até que chegou quase no cume, eu comecei a vomitar. Aí fiquei 10 dias internado na CTI e operei o coração, botei 6 pontes. Primeira coisa que eu perguntei ao médico era se eu poderia continuar fazendo montanha depois da cirurgia, para ele permitir que ele abrisse meu coração. E ele disse que sim. Então eu devo hoje, esse período pós-cirurgia, ao montanhismo. Na hora que a gente entra numa trilha, a gente esquece aquele mundo lá fora agitado. E como o meu primo sempre diz, a gente fica mais perto também de Deus, né? No cume da montanha. Então é o nosso altar, a montanha. E que escadaria tem esse altar aí? Estamos quase no topo. Quase! Finalmente, Pico da Tijuca. Ponto mais alto da Parque Nacional da Tijuca. O Parque Nacional da Tijuca é a unidade de conservação onde abriga o maior número de trechos da trilha Transcarioca. E um dos principais objetivos do trilheiro é chegar ao pico da montanha, ao ponto mais alto. E é aqui, onde a gente está agora. Onde vocês estão? Portugal. E estão fazendo o que no Pico da Tijuca? Viemos conhecer, estamos aqui de intercâmbio e não podíamos sair do Brasil sem conhecer o Pico da Tijuca. Vocês fazem trilhas lá em Portugal? Às vezes, mas esta é mais alta que eu já vi. Tá até com a bochecha rosada. Um trecho considerado leve, né? É um trecho de 5,5 km. Né? Ele tem, em curto espaço de tempo, ele tem uma infinidade de atrativos, desde mirantes, construções históricas e museus. Então é muito frequentado por pessoas de todas as idades, desde crianças a idosos. E ele é conhecido também como circuito histórico, né? Que engloba bastante a história aqui do Parque Nacional da Tijuca. Bom, esse aqui é um eucalipto centenário. Há quem diz que ele está aqui desde a época do reflorestamento de 1861. O curioso é que em volta desse eucalipto tem uma inscrição em pedra, escrito "O tempo não passa". No passado, ali existia uma placa escrito Aion, que em grego significa justamente isso: o tempo não passa, eternamente, para sempre. E é muito comum você ver idosos, pessoas da melhor idade, abraçando e pegando energia dessa árvore, acreditando que eles podem viver por mais tempo. A gente acabou de passar por uma ponte, que é a Ponte Pence. Qual é a história dela? A Ponte Pence, na verdade, ela foi construída mais ou menos em 2000. Né? Essa trilha aqui é uma trilha que dá acesso a alguns picos, é conhecida como Cova da Onça. A ponte foi construída depois que houveram alguns acidentes, facilitou muito o acesso. Agora a gente está indo para a pedra onde justamente tem o nome a trilha, que é a Cova da Onça. Na verdade é uma pedra, né, que diz a lenda, diz a história, que alguns excursionistas passando por aqui teriam visto uma onça parda nessa região. E aí desde então... Onça aqui? Não, nunca vi. Onça não, mas que bicho é esse? O nome popular dessa é uma lagarta algodão. Quando ela é filhote, ela é bem branca. Essa pelugem dela, digamos assim, ela é bem branca. E quando ela vai ficando mais velha, ela fica essa coloração mais dourada. Ela queima muito essa lagarta? Muita coisa. Uau! Este aqui é o Mirante da Cascatinha.
Este é um jequitibá centenário. Todo mundo que passa por aqui não resiste e entra. Ele é oco e cabem 10 pessoas de uma vez dentro dele. No fim, é claro que a galera parou para se refrescar. Dias trilhando. Lembra, a gente começou em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste. Pelas trilhas a gente chegou na Zona Norte, onde a gente tá agora. E o próximo trecho é o final, Zona Sul. A Vista Chinesa é um ponto turístico bem conhecido já da cidade. Só que subindo mais um pouco, depois da Mesa do Imperador, tem uma trilha de 40 minutos que leva a gente até a Pedra da Proa. O Parque Lage era uma sede de um engenho de açúcar, né? Então estamos ainda naquela história lá do século XVI, XVII, né? A gente fala em Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Mas quem foi Rodrigo de Freitas? Era um senhor de engenho, né? Então aqui era uma região de engenhos de açúcar e onde hoje é a casa do Parque Lage era a sede de engenho que foi reformada pelo Henrique Lage, né? Que deu nome ao parque. Ele reformou tudo isso daqui. A Vista Chinesa é um ponto turístico bem conhecido da cidade. Mas subindo mais um pouco, depois da Mesa do Imperador, tem uma trilha de 40 minutos que leva até a Pedra da Proa. Depois da Praia Vermelha, a gente segue o caminho Cláudio Coutinho na Urca e sobe a trilha até o Pão de Açúcar. Do processo do manejo da trilha havia muita resistência por parte de alguns visitantes sobre as intervenções que estavam sendo feitas exatamente para conter o processo do impacto da visitação. E aí a gente encontrava infraestrutura quebrada, roubava, desmontava algum tipo de cercamento ou guarda-corpo, pichação das sinalizações. E você faz 2 vezes por semana esse caminho? Subo, em geral umas 2 vezes por semana. Para vir trabalhar no Morro da Urca eu acabo subindo pela trilha, então eu acabo também fazendo uma atividade física. Claro, faz um exercício. Sim. No caminho encontramos frequentadores curiosos. Últimos degraus, nem acredito. A trilha do Morro da Urca ela é bem peculiar, né? Ela faz parte da trilha Transcarioca, mas ela é uma das trilhas mais frequentadas do estado do Rio de Janeiro. A gente tem em média 14 mil visitantes por mês, que é um número muito alto para uma trilha, então ela é realmente uma trilha muito urbana. De fato, ela merece um trabalho diferenciado, né, de manejo, porque toda visitação vai trazer algum impacto ambiental. Enfim, chegamos ao final da trilha Transcarioca. Fizemos toda a cidade pelo eixo verde, da Zona Oeste até a Zona Sul. Não foi fácil e agora a gente vai finalizar aqui num dos principais cartões postais da cidade, o Morro Pão de Açúcar. E no entardecer. E concluímos o desafio, né? Eu achava que eu conhecia o Rio, mas depois que realmente comecei a percorrer as trilhas, conheci os outros parques e assim eu me apaixonei por novos ângulos, por novas subidas, novas descidas, novas experiências que eu tive na cidade. E não é que o Pedro, o idealizador da trilha Transcarioca, já está pensando num novo desafio? A trilha Transcarioca a gente entende como o primeiro passo do caminho da Serra do Mar, que nós imaginamos como uma trilha que vai começar no Rio Grande do Sul e vai terminar, vai se juntar à Estrada Real para terminar em Diamantina. Ela foi pensada para passar
nos lugares mais bonitos que a cidade oferece, nos mirantes mais bonitos, fazer desvios para levar o trilheiro nas cachoeiras, nas ruínas históricas, para que ele tenha acesso à visualização de fauna e para que ele tenha desde montanhas até praias, passando por rios e mata fechada no caminho.